Bom dia, Nação Azulina. A gente já está aqui com o Dr. Fábio. Ele vai esclarecer algumas dúvidas sobre a contaminação que nós tivemos, a infecção que nós tivemos com alguns atletas do CSA. A imprensa de todo o Brasil enviou perguntas e primeiro ele vai saudar a nação dando esse bom dia aí a todos. Bom dia, Nação Azulina. Bom dia a toda a imprensa nacional. Bom dia ao povo alagoano. A gente hoje vai conversar um pouco sobre a situação vivente hoje aqui no CSA e, lógico, dirimir as dúvidas da imprensa e do anseio da população. Maravilha, então a gente já vai iniciar com Alberto Oliveira da Rádio CBN. Fábio, um dos principais questionamentos em relação a essa quantidade de jogadores é por que o CSA teve tantos jogadores com a Covid-19. Várias informações circulam, várias teorias circulam dentro da possibilidade do CSA ter sido contaminado, ou dos jogadores terem sido contaminados no jogo contra o Asa ou no jogo contra o Murici. Também tem a possibilidade de o CSA ter sido contaminado com a vinda do Marquinhos, que veio de São Paulo. Seriam duas perguntas em uma. Nós dispomos de ferramentas para identificar, ou pelo menos ter uma noção em que período, como aconteceu esse contágio de tanta gente no CSA, e se o Marquinhos, mesmo jogando no futebol paulista e lá sendo testado, quando veio para cá, ele passou por teste, ou essa prerrogativa dele já estar testado acabou não sendo testado aqui no CSA? É uma pergunta bem interessante. Aliás, um pool de perguntas bem interessantes, né? Com relação a gente ter a certeza absoluta, vamos chamar assim, do paciente zero, é extremamente difícil a gente conseguir concluir, apontar, olha, partiu daqui. O que é que a gente sabe cientificamente? RT-PCR, em tese, aconteceria acima do 3º dia de uma infecção. O que é que faz pensar nisso? Que pelo menos 3 ou 4 dias antes da testagem, a gente teve contato com alguém positivo. Agora, pode ter sido mais para trás? Pode. Pode ter sido entre nós? Pode. Pode ter sido contato direto com os jogos anteriores? Pode. Pode ter sido algum atleta que chegou? Pode, tudo pode. Por quê? Porque a taxa de contaminação de coronavírus, ela é extremamente alta. E é preciso lembrar que a gente, até a parte de treinamentos, onde a gente não teve abertura para nenhum contato, ficamos exclusivamente nos nossos domínios, a gente não teve nenhum caso de contaminação. A partir do momento em que a gente abre para o mundo, vamos dizer assim, abre para hotel, viagem, contato, restaurante, tudo isso aumenta em muito a possibilidade de contaminação. Lembrando para todo mundo que, uma vez um contaminado, nós que fazemos o futebol vivemos em confinamento. E qual é o grande problema em relação a frear o processo de contaminação? É que atleta, por não ter doença prévia, atleta por ser absolutamente saudável, tendem a ser assintomáticos, ou seja, são aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum, mas podem transmitir, ou são oligossintomáticos, têm sintomas muito leves, que muitas vezes eles mesmos não valorizam esse sintoma. O cara teve uma dor de cabeça, por exemplo, o cara teve um frio um pouco maior. Muitas vezes isso ocorre e ele nem valoriza isso, acaba a gente não sendo relatado, mesmo aplicando todos os protocolos. Eu imagino que isso aconteceu dentro do CSA. Um de nós, contaminado, em convívio pelo confinamento que nos obriga, pelas concentrações, disseminou esse vírus. De onde ele partiu, não há como a gente afirmar.
Agora, com relação à chegada do Marquinhos, e não foi só do Marquinhos, né? Nós tivemos outros atletas vindo, a gente teve o recebimento dos testes deles negativos antes da vinda, tá? Então eles enviaram, era uma das condições para estar junto com o clube, teste negativo antes da chegada. Então é pouco provável que tenha sido por esse caminho. A gente não descarta, porque há uma coisa chamada janela imunológica. O que é isso? É o período em que há contaminação, mas não há detecção pelos métodos que a gente usa para dar diagnóstico laboratorial de coronavírus. Maravilha, doutor. Rodrigo Rocha, da TV Gazeta. Doutor Fábio, aqui é Rodrigo Rocha, do Globo Esporte, TV Gazeta. Muito bom dia. Eu queria que o senhor comentasse a respeito da gravidade que é ter 18 atletas no elenco contaminados com a Covid, né? Mesmo que eles estejam assintomáticos, isso já foi suficiente para que tanto a viagem como o jogo contra a Chapecoense fossem adiados. E eu queria ver também com o senhor como é que fica para as próximas partidas, porque do dia 15 ao dia 21 o CSA tem 3 jogos: Cuiabá, aqui em Maceió, Operário e Ponte Preta, né? Então, será que o CSA vai ter esses atletas aptos para a partida, ou isso ainda vai ser uma condição mais complicada e que pode até acarretar em novos adiamentos das partidas? Assim como a primeira bateria de perguntas, essa segunda também é muito interessante, porque ajuda a todos nós esclarecermos essa história. Eu vou falar de gravidade em 2 frentes, tá? Gravidade clínica significa gravidade do ponto de vista de doença. Como a gente falou um pouquinho antes, o fato de ser saudável, jovem e desprovido de doença anterior, quase nunca a gente tem complicação clínica. Dos 18 atletas que nós temos hoje monitorado, nenhum manifestou qualquer que seja sintoma grave. E aqueles que manifestaram sintomas, são sintomas gripais como uma gripe qualquer, pelos motivos que a gente já expôs. Então, do ponto de vista de gravidade clínica, é muito difícil que a gente tenha qualquer complicação, e graças a Deus nós estamos monitorando isso e conversando com os atletas em 2 turnos, e sempre que tiver qualquer novidade eles nos acionam. A outra parte que eu vou dividir a gravidade é a gravidade em relação à contaminação. Aí você está coberto de razão. 18 atletas é um número expressivo. A gente teve clubes no Brasil, inclusive clube grande, com mais atletas até. Mas vamos falar e nos ater especificamente ao CSA. No CSA, o que nos preocupa é que todos testaram de uma vez só, o que significa que o confinamento é responsável por uma contaminação em massa. Daí para frente, na hora que a gente teve a primeira notícia disso, nós colocamos a preocupação em relação a um surto. E isso foi enviado para todas as autoridades do futebol. Existe uma gravidade, mas existe uma comissão também com muita responsabilidade sobre todos os atos nossos, né? A comissão médica do CSA, junto com a comissão da FAF e a comissão da CBF. Há uma discussão e há um protocolo de reinserção desses atletas a ser seguidos. Eu quero dizer muito claramente que em nenhum momento houve decisões arbitrárias, nem pelo CSA, nem pela FAF e nem pela CBF. O que ocorreu, na verdade, se prende ao que eu respondi na primeira pergunta: um assintomático contamina os demais. Só para ilustrar isso, nós colhemos os exames ao final do jogo da decisão do Campeonato Alagoano. Até o jogo não existia nem funcionário, nem atleta, com nenhuma queixa de sintoma. E nós havíamos testado para trás, evidentemente, e com todos negativos. Nesse período das finais do Campeonato Alagoano, houve a contaminação
e nós testamos o RT-PCR na quarta-feira pós-jogo com esses resultados dos 9 primeiros. Na hora em que isso ocorreu, nós avisamos, quando recebemos o resultado, a possibilidade de ter um surto no CSA, porque um dia depois, um dos atletas relatou febre e ele sequer foi para o hotel, por motivos óbvios. No dia seguinte, um segundo atleta relatou tosse, que não existia anteriormente. Daí para frente, mais 2 atletas relataram ou febre ou cefaleia, dor de cabeça. E isso ocorre por aqueles mesmos motivos que a gente colocou. Por eles terem uma condição física e clínica em excelente padrão, os sintomas são muito discretos e nem sempre são valorizados, valorizados pela própria pessoa. Existe, respondendo essa questão de gravidade, o risco do contágio, e foi exatamente isso que a gente se prendeu, alertamos para a CBF, esses 9 primeiros já estavam isolados, e a partir do momento que se configurou o surto, em comum acordo, FAF, CBF e Centro Esportivo Alagoano definiram por realmente não ter a partida contra a Chapecoense por motivos óbvios. Nós seríamos prováveis veículos de transmissão. O Arney Oliveira, Rádio Fábio Gazeta. Lima, como esse contágio aconteceu? Como esses jogadores tiveram um resultado positivo com relação à Covid-19? O CSA cumpriu, a gente tem acompanhado o seu protocolo. O CSA não jogou fora, jogou aqui em Maceió contra o CRB e contra o Guarani de Campinas. O CSA ficou em um hotel da nossa capital. O que é que pode ter acontecido na sua avaliação, com relação ao CSA? É a pergunta que fica, porque a gente não vê o vírus, a gente não sabe onde ele está. O que é que pode ter acontecido, doutor Fábio? Um abraço. É uma pergunta bem interessante. A gente comentou um pouquinho antes, nas perguntas anteriores. O que é que pode ter acontecido nessa fase, tá? O CSA jogou fora antes desse jogo. E é preciso lembrar que a gente tem uma janela entre contaminação e detecção pelos métodos laboratoriais. O que a gente imagina, e isso a gente vê nos relatos da literatura, é que uma vez contaminado, sem sintoma, qualquer pessoa pode transmitir, daí a importância daquela história do distanciamento social. E na hora em que há essa contaminação, ela pode ter ocorrido até 14 dias antes. Esses números não foram inventados pelas sociedades médicas, São números estudados. O que é que se coloca hoje como ensinamento para a população? Se você teve contato com alguém, não tem sintoma nenhum, 7 dias de isolamento. Se você foi contaminado sabidamente ou apresentou qualquer sintoma, 14 dias de isolamento. Ou seja, existe uma janela teórica de até 14 dias. Então a gente pode ter sido contaminado 14 dias antes da testagem positiva. A gente pode ter sido contaminado 3 dias antes. A gente pode ter sido contaminado 7 dias antes. Certamente nós não fomos contaminados naquele dia. Nós fomos contaminados antes do jogo da final do Campeonato Alagoano. Por onde? Isso a gente não vai conseguir afirmar. A gente tem, evidentemente, que lembrar que na hora em que passamos a ter jogos, nós aumentamos a nossa exposição. Garante qualquer segurança, o protocolo aplicado, ele garante uma segurança relativa, tá? Mas a gente não vai ter protocolo nenhum em lugar nenhum do mundo que garanta 100% de isenção. A gente faz isso, mas lembra que o ser humano, ele também tem livre-arbítrio. É possível que algum de nós não valorizou sintoma, ou
o mais provável, até porque todos são examinados antes dos jogos, não houve isso entre os atletas, tá? Nós não tivemos queixa clínica de atleta até a sexta-feira, pós o jogo final do Campeonato Alagoano. Tiago Luiz, Jornal O Dia, Alagoas. Doutor Fábio Lima, queria saber primeiro qual é o impacto que o coronavírus, essa contaminação dos jogadores, desses 18 atletas, pode causar no aspecto físico, pós esse período de isolamento, nessa recuperação, nessa transição de volta aos jogos. O que é que isso pode afetar no aspecto físico para esses jogadores? Olha, que pergunta inteligente, tá? Essa foi uma pergunta extremamente importante para isso agora, tá? Nós vamos dividir aí também em dois grupos. Primeiro grupo, o atleta que não teve nenhum sintoma, ele testou positivo e isso é um achado laboratorial, não é um doente, é bom lembrar disso, tá? Segundo, aquele que teve sintoma, evidentemente que a gente precisa dar repouso para que a gente não tenha uma complicação clínica dessa pessoa, então a gente precisa tratá-lo como um doente. O que é que aconteceu na prática? Os que relataram sintomas, 1 ou 2 dias depois, já relatam a melhora praticamente completa, pelos motivos que a gente já colocou, né? Pela condição clínica de cada um anteriormente. Na hora em que você tem atleta em ritmo de competição e você por algum motivo precisa frear esse ritmo, e isso foi o que aconteceu com a gente, nós teremos perda de performance. Isso também é absolutamente esperado. O que é que o CSA fez, e isso logo após a testagem que confirmou mais 9 casos, na manhã de ontem, nós fizemos. Logo depois que tivemos esse resultado, a gente se reuniu com a comissão técnica, com a diretoria de futebol, e nós definimos também aqueles que têm condição clínica de treinamento, em treinar do mesmo jeito antes da liberação. O professor Caio, preparador físico nosso, preparou e organizou os treinos online, como foi feito antes, por motivos muito claros, né? A gente não pode ter esse atleta em contato com a comunidade, mas esses atletas, esses que não têm nenhuma queixa, eles até nos cobram a movimentação para não perder condicionamento físico. E que bom que isso aconteceu, essa cobrança deles. Na hora em que a gente conseguiu identificar essa possibilidade, imediatamente foi passado para o grupo de atletas. Ontem nós tivemos uma reunião por aplicativo com todos eles e nós discutimos todas as possibilidades, e isso foi muito legal, a aceitação. A gente entende que 1 ou 2 jogos aí pela frente, nós ainda vamos ter alguma dificuldade física, por isso que a gente está colocando. Mas precisa lembrar que o CSA também vinha de uma sequência muito pesada de jogos, o que pode também ter um ganho pelo descanso de alguns dias. A gente precisa movimentar o plantel, mas a gente entende que também havia necessidade do descanso. Claro que descanso sem doença. Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Bom dia, doutor Fábio. O CSA viveu uma situação na estreia contra o Guarani de exposição de risco, que foi alertada para a CBF, mesmo assim a partida aconteceu. O Guarani também foi exposto a esse risco e a gente viu outros casos de partidas que foram adiadas na Séries A e também C. Em relação a isso, é preciso que a CBF reveja o protocolo para que em casos como esses as partidas sejam adiadas. É necessário que elas não aconteçam para ter segurança da continuidade da competição. É preciso ter mais tempo de um teste para outro. É preciso hoje ter uma mudança nesse protocolo. E me permita já emendando, qual vai ser o posicionamento do departamento médico do CSA caso o clube vá enfrentar um time que tenha testado positivo para a Covid-19 também em larga escala e a partida mesmo assim esteja mantida? A orientação vai ser não entrar em campo? Esse é o caminho mais seguro? Eu queria
dar os parabéns à imprensa, tá? É assim que a gente entende que a imprensa precisa ser. Esclarecer dúvidas e trazer para a população as diversas ideias que vêm acontecendo, para que a gente não tenha nenhuma oportunidade, como a gente sabe, dos famosos fake news, né? Olha, essa pergunta foi extremamente oportuna. Quando a gente produz um protocolo, a gente imagina um cenário, mas a gente deixa espaço para as observações e para os ajustes de protocolo. Não há em nenhum lugar do mundo um protocolo 100% eficaz, porque existem as diferenças individuais, existem as diferenças regionais, e num país continental como é o nosso, essas diferenças são infinitamente maiores, né? Nós temos cidades em momentos totalmente diferentes, umas com subida expressiva do número de casos de coronavírus, outras estáveis e outras em queda do número de casos. Quando isso ocorre, não há protocolo que se aplique a todas as situações. Nós fizemos, como foi colocado aqui, o alerta da possibilidade, mas as medidas já tinham sido tomadas. Quais são as medidas? Você tem a evidência de quem tem contaminação, você precisa tirar esses atletas do convívio dos demais. E nenhum dos atletas que testou positivo foi para concentração, porque a gente teve uma conversa com a CBF na hora dessa testagem. O que é que importa daí para frente? Houve não só o caso do CSA, como houveram outros casos de outros clubes e em todas as séries. Na prática, toda a comissão se reuniu e foi analisar caso a caso. Não dá para a gente dizer que CSA foi igual a Goiás, que Goiás foi igual a Atlético Goianiense, que Atlético Goianiense foi igual a X, A ou B. Não tem como a gente juntar todo mundo numa condição só. Precisa ser analisado caso a caso. E isso foi feito. Na hora que se analisou e que viu o primeiro momento, havia a possibilidade de um surto, mas havia a segurança da negatividade. A CBF liberou o jogo. Nós, enquanto CSA, a gente precisa ofertar todas as informações, e isso foi feito em tempo hábil, inclusive. Nós informamos pela manhã do sábado, nós informamos ao meio-dia do sábado e nós informamos às 3 horas da tarde do sábado. Tudo isso foi informado para a Federação Alagoana e para a Confederação Brasileira de Futebol. Houve, evidentemente, que várias reuniões entre a comissão médica, e essa o CSA não participa, e definido pela probabilidade do jogo, uma vez obedecidos os protocolos. Na hora que ocorreram outros casos, essa comissão se reuniu muito rapidamente e propôs as mudanças, como foi colocado na sua pergunta. E essas mudanças, elas na verdade já ocorreram, tá? Mudanças muito importantes para que a gente tenha uma testagem mais rápida. E é exatamente isso que vai trazer a possibilidade da gente identificar mais precocemente. Como é que era feito o protocolo colocado pela CBF? Todos os atletas e comissão relacionadas para o jogo, atletas e o treinador, que são aqueles que ficam sem máscara, eram testados via CBF, através do laboratório do Hospital Einstein, que é um hospital mundialmente famoso, e a gente sabe da condição de qualidade. E todas essas amostras eram colhidas no local e enviadas para São Paulo. Qual é o grande problema que ocorreu nesse período? É que a malha aérea tem várias falhas pelo motivo da pandemia. E a logística não permitiu uma velocidade com um tempo mais rápido e a gente tivesse os resultados com uma antecedência maior. Então, basta dizer que não houve atraso de resultados no caso do CSA. O que há é que, se a gente tem a informação
mais precoce, a gente também tem medidas mais precoces. Isso já ocorreu, a CBF entendeu que precisa melhorar essa logística e credenciou alguns laboratórios locais, desde que tenha um padrão de qualidade exigido, e esse padrão foi colocado como condição total para que haja testes, e esses testes passaram, a partir dessa segunda-feira agora, a poder ser feito na cidade. Na hora em que isso ocorre, a gente tem uma velocidade maior dos resultados, porque não há necessidade do deslocamento da amostra. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a CBF também já havia determinado o tempo de reclusão, né? Aqueles atletas que não têm sintomas, eles passam 10 dias de isolamento e estão automaticamente liberados. Aqueles que tiveram sintomas, eles passam 14 dias e estão liberados no 15º dia. E isso é aplicado a todos os protocolos, ok? Com relação a outra parte dessa pergunta, é uma pergunta interessante, mas é uma resposta quase que implícita. Se a gente tiver algum time que nos coloque a condição como hoje o CSA vive, ou seja, testado positivo em massa, se ele obedecer o protocolo que a gente acabou de tocar aqui, existe uma segurança, e isso é uma segurança ratificada pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, é o que se aplica a qualquer lugar do mundo. A segunda coisa, lembrar que 18 positivos podem ser os 18 dos jogos. Uma vez positivo, esses atletas, durante algum tempo, alguns meses, estarão teoricamente protegidos de uma reinfecção. Ou seja, o risco do CSA daqui para frente vai ser um risco infinitamente menor do que os outros clubes, até pela quantidade de atletas testados. Vitor Melo, Globoesporte.com. Bom dia, Dr. Fábio. Vitor Melo, do Globoesporte.com. Nesta terça, o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, informou que a última testagem para a Covid foi feita ainda na primeira fase do campeonato alagoano. A pergunta é, faria diferença em relação a essa grande quantidade de casos de Covid no elenco do CSA se essa testagem fosse feita antes das semifinais e antes das finais do campeonato estadual? Essa é uma pergunta bem interessante. E aí a gente, mais uma vez, vai dividir em duas fases, tá? É preciso lembrar que há também uma escassez de recursos, tá? Existem cenários ideais. Vou só citar o que eu vi ontem do presidente do Palmeiras e ontem à noite também do presidente do Flamengo. A partir de positividade dos casos, Palmeiras, Flamengo e alguns outros clubes definiram que os voos fretados só ficam em hotéis que oferecer acomodação individual e a gerência de todo lugar será exclusivamente deles. Isso é uma realidade diferente de Alagoas, né? Nós não temos recurso para fazer esse tipo de coisa. Então, é impossível a gente ter o cenário ideal num estado pobre com clubes pobres, né? A gente sabe bem disso. Isso não implica dizer que não houve cuidados, tá? Houveram os cuidados e eu vou dividir mais uma vez a história. Eu não sei te dizer dos outros clubes a testagem, mas eu sei te dizer de CSA e CRB porque eles são exigidos de maneira diferente dos demais. CSA e CRB, eles foram testados dentro das próprias instalações, através de testagem própria, né? Eu conversei bastante com o Luiz, que é o colega médico que está à frente do DM do CRB, uma pessoa extremamente responsável também. E existe também para nós a exigência da Copa do Nordeste e a exigência do Campeonato Brasileiro.
Então nós fomos testados internamente, nós fomos testados pela CBF para a Copa do Nordeste e nós fomos testados internamente novamente e nós fomos testados para o jogo pós-jogo contra o CRB na decisão do Alagoano. O CRB cumpriu também a mesma sequência, tá? O que é que deve ter acontecido? Há uma janela, como a gente falou, entre um jogo e outro. E entre a semifinal e a final, nós não temos testagem, tá? Eu não posso te falar dos outros clubes. Agora, se você está falando do cenário ideal, eu concordo plenamente. Qual é o cenário que deve ser feito? Testar 72 horas antes de qualquer jogo, através do método de PCR. Mas olha, a gente conversou e a gente ouviu o colega do Goiás falando pós os 10 casos, e eles tiveram mais 2 depois disso. Eles fizeram testes toda semana desde que começaram a treinar. E depois disso, somaram-se a esses testes os testes da CBF. E mesmo assim, tiveram casos não conseguido detectar antes da partida. Pelo motivo que a gente volta a comentar, há uma janela, e essa janela nenhum protocolo vai conseguir fazer. E lógico, isso é humanamente impossível fazer teste todo dia. Não há recursos para isso e não há também nenhum compêndio de medicina que oriente nesse sentido. Então a gente vive, apesar da rigidez dos protocolos, há um período em que pode haver contaminação sem detecção. Jean Nascimento, Gazeta Web. Doutor Fábio, bom dia. Jean Nascimento, do portal Gazeta Web. No último sábado, Eduardo Batista falou em entrevista coletiva após o jogo de que após o recebimento dos 9 casos confirmados de atletas, foram momentos de dor, momentos de pânico no CSA, jogadores bastante assustados. E nessa segunda vez, como é que ficou o ambiente, sabendo que agora não são apenas 9 jogadores, são 18, é o dobro. Como é que ficou o ambiente do CSA? Como é que está o ambiente do CSA nesse momento? Já emendando a próxima, na sua visão, a FAF ela aplicou o teste, fez as testagens nos clubes do interior antes de iniciar os treinos e houve testagem apenas ao final da 6ª rodada, ainda na primeira fase, na reta final não houve nada. Na sua opinião, a FAF pagou para ver? Houve irresponsabilidade da FAF? E também em relação à CBF, o não adiamento da partida contra o Guarani também foi um desprezo por parte da Confederação Brasileira de Futebol? Essas perguntas, um pouquinho delas já foi respondida nas anteriores, tá? Eu vou responder de 2 maneiras diferentes, tá? A primeira coisa dessa história: ninguém consegue ficar tranquilo com um desconhecido. E na hora em que você tem uma testagem positiva para uma doença potencialmente letal, é impossível ficar tranquilo, tá? Então o que o professor Eduardo colocou tem a ver com o que vai acontecer comigo. Essa é a pergunta que vai estar na cabeça de qualquer pessoa que teste positivo para coronavírus. Aí a gente volta a falar da condição clínica anterior. O que é que nós fizemos? Eu vou fazer um paralelo sobre o que é a minha vida da atuação médica fora do CSA, né? Eu sou coordenador da Clínica Médica da Santa Casa de Alagoas, participo das UTIs de coronavírus da Santa Casa de Alagoas e eu sou responsável pelo serviço de acolhimento do coronavírus pela Clínica Médica na Santa Casa de Alagoas. E como a gente sabe, é um hospital de um grande porte e um hospital de uma grande complexidade. E nós conseguimos
vivenciar de março para cá, final de fevereiro para cá, infinitos casos. Na hora em que a gente teve a contaminação dentro do CSA, nós já tínhamos acumulado 5 meses de experiência do manejo dessa doença. E aí eu coloquei a condição de clínico e de intensivista, que é o meu caso, para todo o grupo, explicando um por um a possibilidade, sintomas e os desfechos, e daí para frente todos eles foram diminuindo essa angústia. O impacto de receber a notícia é muito grande, não tem como você ficar tranquilo recebendo essa notícia. Só que na hora que eles começaram a entender que a gente está junto deles, na hora que começaram a entender que eles não são daquele grupo tido como grupo de risco, e na hora que eles começaram a entender que os sintomas gripais podem ser exclusivamente de uma gripe comum, começou a ter uma interação maior e uma tranquilidade maior. O que a gente fez passar para todos eles é a necessidade de proteger também seus familiares, tá? Todos eles foram orientados coletivamente e individualmente, porque há diferenças também entre cada um. Tem aqueles que têm um pai mais idoso, tem aquele que tem alguém que é doente, tem aquele... Enfim, todas as situações individualizadas foram levadas em consideração. E aí vem a segunda parte da pergunta. Na hora em que há uma testagem de mais 9, aqueles primeiros que começaram a entender que já estavam melhorando clinicamente, também compartilham a tranquilidade de ter sido acompanhado e de não ter adoecido. E isso nós reconversamos com todos ontem, e hoje de manhã alguns já conversaram comigo e com todos os restantes dos membros do departamento médico. Ou seja, o ambiente no CSA é um ambiente de pura confiança de que muito provavelmente nada de mal do ponto de vista clínico acontecerá, e muito provavelmente com a certeza da proteção das famílias e também da proteção daí para frente com relação ao futebol. Entenda que o que parece muito ruim inicialmente, ele acaba, se tudo for administrado como a gente conseguiu fazer nesse primeiro momento, e se todos os desfechos forem favoráveis como vem sendo até agora, o CSA teoricamente vai estar livre de uma nova contaminação. Então, o que é sofrimento inicial deixa de ser angústia na hora em que todos estiverem recuperados, ok? E uma outra coisa, a gente já falou na pergunta anterior, existem protocolos, e esses protocolos eles são levados ao conhecimento de uma comissão. Na hora em que essa comissão aprova o protocolo, ela certamente estudou a possibilidade e certamente ela fez uma análise de riscos. Tudo pode ocorrer maravilhosamente bem e a gente não estaria conversando sobre nada disso. Mas houve casos de positividade. Eu não acredito que ninguém pagou para ver. O que a gente sabe é que pode ter melhoria no processo, e isso é óbvio que já está acontecendo. Fernando Fontana, Rede TV. Doutor Fábio, bom dia. O Fernando Fontana, da Rede TV. O Atlético Goianiense testou 4 jogadores positivos, conseguiu, através de uma liminar na CBF, colocar os 4 para jogar contra o Flamengo, alegando que eles já estavam no final da doença e não transmitiriam mais para alguém. Essa é uma doença que ninguém sabe ao certo exatamente como ela acontece, o jeito de transmissão, tudo ainda, apesar das pessoas estudarem bastante, ainda é muito novo. Você acha perigoso abrir esse precedente? E o CSA tem algum jogador que esteja também no final da doença e que poderia o CSA entrar com uma liminar para que faça com que eles joguem? Eu não conheci os termos e eu não sei se foi
questão de liminar que ocorreu no Atlético Goianiense. O que é que eu imagino que deve ter acontecido? O cumprimento do protocolo de isolamento. Isso é o que deve ter, até onde eu sei, houve uma conversa e houve uma liberação da comissão médica. Isso que eu sei, tá? Não vou entrar no mérito, até porque eu não conheço exatamente o caso. Mas o que acontece para todos, não é o Atlético Goianiense, CSA, Flamengo, Fluminense, qualquer que seja, é a regra que está determinada e ratificada pela Sociedade Brasileira de Infectologia, a maior autoridade em estudos para doenças infecciosas, óbvio pelo nome mesmo que já se denomina. Existe o isolamento para atletas que não tenham sintomas de 10 dias e para atletas que tenham sintomas de 14 dias, sendo liberado no 15º dia. O que é que eu entendo? Que isso deve ter sido o argumento do Atlético Goianiense. Olha, nós isolamos o nosso atleta dia 1º e hoje é dia 10, ele não teve sintoma e esse atleta está apto para fazer parte do coletivo, e isso está ratificado pela maior sociedade brasileira de estudo ao coronavírus. Eu imagino que tenha sido por aí. No nosso caso, a gente também está aplicando o mesmo protocolo. Isso não vai mudar em lugar nenhum, até porque isso é uma condição estudada no mundo inteiro. O CSA testou positivo no dia 17, se não me engano, aliás, minto, no dia 7. Mas vale a coleta, né? A coleta foi entre 5 e 6, vamos imaginar aí o dia 6, porque já foi tarde da noite, né? Eu não sei como é que vai ser essa interpretação, mas eu imagino que seja do dia 6. Todos aqueles que não tiverem sintomas, no dia 16, estarão aptos ao jogo. Basta que estejam clinicamente bem e que estejam à disposição do treinador. Aqueles que tiverem sintomas, 14 dias depois, estarão aptos também. Então, eu imagino que a defesa feita pelo Atlético Goianiense tenha partido desses princípios. E se partiu deles e a quarentena está cumprida, é exatamente isso que vai ser aplicado em todos os clubes. Eu acho que é uma atuação correta e a comissão deve ter julgado em relação a isso. Armando Tenório, Rádio Martins. Boa tarde, doutor Fábio Lima, Armando Tenório, Rádio Martins FM. Eu queria saber, senhor, qual o tempo hábito para que esses jogadores voltem às suas atividades? Essa pergunta eu acabei respondendo na anterior, né? Só repetindo e ratificando, 10 dias para os não sintomáticos e 14 dias mais 15 dias na prática para os que tiveram sintomas. E lógico, todos esses que já fizeram os testes que foram positivos para PCR, eles automaticamente estão dispensados de ficar repetindo. Não faz sentido repetir exames de quem já vai cumprir quarentena, ok? Penúltima pergunta, Tiago Mena, Rádio CBN. Doutor Fábio, bom dia. Tiago Mena, Rádio CBN, Maceió. Doutor Fábio, dentre os envolvidos no último clássico, CSA teve de imediato 9 jogadores contaminados, depois veio um grande número na sequência. O árbitro da partida foi contaminado e a gente não vê relatos do time do Clube de Regatas Brasil. O que é que leva o CSA a ter um número tão grande e um adversário direto que teve contato no jogo, a gente não ter casos relacionados à Covid-19? Outro detalhe, o senhor teme a paralisação do campeonato devido a essa sequência de vários casos, tanto na Série A, na Série B e na Série C? Bom dia a todos. Pergunta muito boa também. A primeira parte da pergunta, em algum momento já foi respondida, tá? Há uma janela, e essa janela deve ter ocorrido dentro do CSA, e nós tivemos contaminados antes da partida, tá?
essa contaminação não foi na partida contra o CRB. A testagem é que foi na partida, tá? A contaminação foi para trás. O fato do CRB ter contato no jogo, necessariamente não precisa que os atletas sejam contaminados, tá? Existe o risco? Existe. E precisa lembrar que também é uma janela para frente. O que a gente espera é que o CRB não tenha nenhum contaminado e que passe todo o campeonato sem nenhum contaminado. Mas, até 14 dias do contato do CSA, isso pode acontecer, tá? Como pode acontecer com qualquer um de nós aqui dentro também. Não há garantia de que não terão contaminados, embora o nosso desejo é que não tenha ninguém, né? Uma outra coisa importante em relação a isso. Os campeonatos, eles foram todos revistos em relação ao protocolo, né? E aí a aplicação de novas diretrizes de mais segurança ainda dentro desses campeonatos. Caso isso venha a ter uma contaminação em massa, certamente vai ser revisto de novo por essa comissão. Inicialmente, eu não temo a paralisação total. O que pode ocorrer, como já ocorreu com a gente, já ocorreu com o Goiás, é a mudança de data de um ou outro jogo. Isso vai acontecer não só pelo risco de contágio, mas existe também uma coisa chamada número do plantel, né? No CSA, nós temos 31 atletas inscritos no Campeonato Brasileiro. 18 estão fora. Sobram 13. Dos 13, 3 são goleiros. Ou seja, se o CSA fosse jogar hoje, não tem plantel. Se o CSA for jogar amanhã, não tem plantel. Até o CSA conseguir liberar aqueles 9 iniciais e não ter casos mais novos, isso é possível que ocorra para frente, nós não temos número para fazer o jogo. Então, é esse o risco que nós estamos correndo. E lógico, os protocolos são rígidos quanto à transmissão. O avanço muito interessante foi feito na hora em que os laboratórios locais podem fazer os testes. Por quê? Porque evita a viagem. Vocês imaginem como era anteriormente. A gente iria viajar para Chapecó e a gente receberia o teste lá em Chapecó. Imaginem se a gente tem 9 casos positivos e o plantel está em Chapecó. Veja o transtorno que não era. O transtorno porque a gente pode ter contaminado alguém no caminho. O transtorno porque, uma vez contaminados e detectados, esses 9 teriam que ficar em Chapecó por 10 dias. Não poderiam pegar nenhum transporte coletivo, a não ser que fosse fretado com eles exclusivamente dentro de uma aeronave. Então é uma revisão muito pertinente nesse momento. Agora, lógico, não dá para prever 100% do que vai acontecer em protocolo nenhum. Por isso que ele precisa ser dinâmico. Última pergunta, Micaela, TV Jornal Recife. Gostaria de saber por que os atletas de futebol estão testando positivo para o vírus e não estão apresentando uma forma grave da doença. Falando sobre o caso de 18 atletas do time do CSA ter testado positivo no último teste da Covid-19. A gente também já falou um pouco sobre isso aí nas perguntas passadas, né? A testagem positiva pode ocorrer porque nós somos parte da população. Então, assim como qualquer outra pessoa pode ter contágio, basta ter um convívio social, a gente sabe que nós não somos diferentes da amostragem da população. A gente tem até um agravante, porque a gente, como deve ter ocorrido dentro do Centro Esportivo Alagoano, nós entramos em contato com outros, até pela profissão, e depois voltamos para se confinar. Ou seja, a gente pode, na prática, buscar o vírus, trazer de volta e disseminar entre todos os que estiverem juntos. E muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui dentro, tá? A segunda parte da pergunta
é uma excelente oportunidade para a gente tranquilizar as famílias, tranquilizar a torcida e o povo alagoano. E, de um modo geral, a todos aqueles que têm acompanhado o futebol brasileiro. O que é que a gente vê na prática? Isso eu posso fazer o relato de conhecimento próprio, porque tratei de muita gente naquele período em que eu estava dentro do hospital ainda, na frente de serviço, na linha de frente do combate ao coronavírus. A gente raramente vê complicação de jovem, a gente raramente vê complicação de saudável, a gente vê complicação nos outros grupos. Então esse é o motivo para que atleta de futebol tenha, mesmo que contaminado e mesmo que tenha algum sintoma, seja a forma leve da doença. É preciso lembrar também que quando a gente aplica isso aos estudos de população, 85% da população não vai ter doença. 15% é que vai ter doença que pode ser moderada a grave. E lógico, menos ainda aqueles pacientes que são mais graves. Senão a gente tinha dizimado a população brasileira como uma grande parte da população mundial. O risco que ocorre para o atleta, ele é infinitamente menor do que o risco que ocorre para a população em geral, por motivos aqui já relatados. É exatamente nisso que a gente vem orientando, acompanhando e todos os dias tendo a certeza de que não há nenhuma complicação clínica. Na hora em que há a recuperação de todos eles, e uma boa parte dos 9 primeiros não tem nenhuma queixa, esses 9 agora, que a gente teve a certeza da testagem ontem, também estão sendo acompanhados, nenhum deles relatou nenhum sintoma preocupante. Pode mudar? Claro que isso pode mudar, mas teoricamente nós teremos de volta todos eles sãos e salvos, todos eles saudáveis para a prática do futebol. E assim deve ser com todos os clubes que tiveram contaminação. Potência Melo, nosso setorista, enviou aqui de última hora a pergunta que a gente vai finalizar a coletiva. Potência Melo, da rádio Maceió AM 1020. Doutor Fábio Lima, muito bom dia. Carlos Potência Melo, rádio Maceió 1020. Doutor Fábio, o senhor inclusive já tinha alertado inclusive para o perigo, né? Claro, a gente não pode facilitar a proliferação do vírus, realmente é uma coisa assustadora, mas o senhor já tinha falado que não ia dar certo esse jogo, inclusive contra a equipe da Chapecoense. Como é que o senhor vê essa situação agora? O que é que você vai poder fazer? Se o senhor realmente vai automaticamente pedir a direção do CSA para cancelar não só os 2 jogos da Chapecoense, claro, já cancelado, o do Cuiabá, e pode até cancelar também o clássico também, doutor Fábio Lima. Bom dia. Essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante. Eu vou aproveitar porque a gente agora, no CSA, precisa falar do futuro, né? Nós já tivemos um surto aqui dentro. Nós estamos administrando clinicamente aqueles que foram contaminados. Nós precisamos proteger nossos funcionários e nossos familiares desse surto. Aqueles que têm sintoma, individualmente acompanhados. Isso já ocorreu. A gente pode continuar falando do passado, claro, mas a gente precisa agora, e isso foi definido a partir de ontem, nós temos 18 no plantel. Possivelmente tem mais alguns aí que podem vir contaminados. Se isso ocorrer, a gente precisa administrar o que está acontecendo nesse momento e promover o nosso planejamento para frente. Então essa pergunta vai me ajudar muito em esclarecer isso para a população. A primeira coisa, não temos doentes. Isso é um fato importante. Aqueles que têm qualquer sintoma são muito leves. Pode mudar? Pode. Provavelmente não mudará. Segunda coisa, nós não vamos jogar com a Chapecoense hoje porque nós não temos plantel. E se for aplicado aquele protocolo que a gente conversou aqui, dos 10 e dos 15 dias, nós não teremos plantel também para o próximo jogo, ok? Então, teoricamente, não teremos o jogo da Chapecoense e o próximo jogo não deve ter plantel.
E isso a gente já comunicou à diretoria, isso a gente já comunicou a todo o departamento de futebol e, lógico, todas as negociações junto à CBF, inclusive com uma grande participação do nosso presidente da FAF, o Felipe, vem nos acompanhando e vem muito sensível a todas as informações que a gente vem colocando. Inclusive, nós dois juntos mostramos, e isso foi acatado, que a gente não tinha como fazer esse jogo contra o Chapecoense. A mesma estratégia será colocada para o próximo jogo contra o Cuiabá. Se a gente não tiver doentes daí para frente, eu não acredito que teremos mais problemas daí para frente, tá? Então, o que é que a gente imagina? Há um prejuízo para o CSA, óbvio. Há um prejuízo para o campeonato, porque provavelmente 2 datas terão que ser refeitas, mas eu não acredito que a gente necessite do cancelamento de um terceiro jogo, tá? Eu não acredito, porque provavelmente todos esses outros, esses 18, já estarão aptos para o outro jogo, e alguns dos que estão aqui não vão testar negativo. Na prática, nós teríamos plantel sim para um terceiro jogo, contando a partir desse jogo da Chapecoense. Então, essa preocupação a gente responde aplicando o protocolo vigente, 10 dias e 15 dias. Quando a gente faz essas contas, teoricamente teremos plantel e teremos sim daí para frente. Então, esse risco existe muito claramente para o jogo do sábado, mas daí para frente eu acredito que tudo normalizará. Maravilha, então eu quero agradecer ao Dr. Fábio Lima, que compareceu aqui conosco. Quem estiver assistindo pelo YouTube, peço que se inscreva no canal, e um forte abraço a todos, até a próxima.